Olá, prezados alunos, professor Marcelo aqui falando com vocês. Esse vídeo tem como intuito auxiliá-los nos estudos das proteínas e enzimas, né? Principalmente aqueles alunos que, devido à greve do metrô, foram prejudicados e não conseguiram assistir à nossa aula. Então, eu decidi gravar esse vídeo, vou retomando alguns pontos sobre as proteínas e dando um ênfase maior na parte das nossas enzimas. Bom, sabemos que as proteínas são polímeros de aminoácidos, né? Então, são vários aminoácidos ligados um com o outro através de ligações peptídicas. Essas ligações sempre vão ocorrer entre o grupo carboxil do aminoácido anterior com o grupo amina do próximo aminoácido. Durante a realização dessa ligação, vai haver a liberação de uma molécula de água. Quem vai realizar essa ligação peptídica são os ribossomos, utilizando a informação da sequência presente nos códons, né, o RNA mensageiro. Então, lembrando que os aminoácidos, nós temos 20 aminoácidos que formam proteínas, e eu posso ligá-los uns aos outros para formar moléculas maiores, macromoléculas, denominadas proteínas. As proteínas vão apresentar diversas funções. É extremamente difícil destacar uma função específica para as proteínas, uma vez que elas são as moléculas mais abundantes na célula. Elas têm função de transporte e armazenamento, por exemplo, a albumina é uma proteína de transporte, ela se liga a diversas moléculas e leva elas de um canto a outro no nosso organismo. A ferritina é uma proteína que, por exemplo, armazena ferro no nosso organismo para a produção de hemoglobina na medula óssea, né, os precursores dos eritrócitos. Existem proteínas relacionadas à estrutura, por exemplo, como a queratina, que forma cabelo, unha, os cascos e as penas, né? Existem, por exemplo, anticorpos no seu músculo responsáveis pela contração muscular, a quitina e miosina. É através das modificações conformacionais dessas proteínas que ocorre a contração muscular. Existem anticorpos de defesa, né? Proteínas de defesa, que são os anticorpos, por exemplo. Eles são de natureza proteica, vão ajudar a combater agentes, micro-organismos infecciosos. E nós temos muitas proteínas que atuam como enzimas, ou seja, elas aceleram e promovem a realização de diversas reações químicas, né? Como eu disse anteriormente, a síntese de proteínas ela vai acontecer lá no ribossomo. Para que uma proteína seja sintetizada, nós utilizamos a informação da sequência de aminoácidos que está no DNA. Essa informação é transcrita numa forma de RNA mensageiro, onde eu vou ter os códons, uma base de 3 nucleotídeos que vai corresponder a um aminoácido específico, e a partir disso eu vou levar junto com o RNA mensageiro, o ribossomo e a ação dos RNAs transportadores que vão trazer os aminoácidos de acordo com a sequência presente no RNA mensageiro, o ribossomo vai fazer a ligação peptídica entre um resíduo de aminoácido e outro. O início da tradução ele vai começar com a ativação do RNA transportador, né? Ou seja, você vai ligar o aminoácido correspondente ao seu RNA transportador. A partir da ativação do RNA transportador, nós temos no citoplasma a interação da fração menor do ribossomo com o RNA mensageiro e a ligação do primeiro RNA transportador trazendo o primeiro aminoácido. A partir desse momento, com gasto de energia, né, vai se ligar à unidade secundária do ribossomo, e aí a partir disso eu vou usar toda aquela informação presente no RNA mensageiro para colocar os aminoácidos de acordo com a sequência presente nos códons do RNA mensageiro. Uma vez que a proteína foi terminada, o ribossomo vai ser desfeito e eu vou ter a liberação da minha proteína. Ou seja, o ribossomo é o lugar responsável por fazer as ligações peptídicas entre um aminoácido e outro. Ou seja, ligando a grupo carboxil com o grupo amina do próximo aminoácido.
Nós vimos anteriormente, né, vamos relembrar um pouquinho, que as proteínas podem ser organizadas em 4 níveis. Eu posso separá-las em 4 níveis de organização. A estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e algumas proteínas vão apresentar estrutura quaternária. A estrutura quaternária, ela não é fixa. Existem algumas proteínas que vão ter e algumas proteínas que não vão ter estruturas quaternárias. A estrutura primária consiste na sequência de aminoácidos na cadeia. Então, eu tenho os aminoácidos ligados um a um. Por exemplo, nesse exemplo, nós temos a proteína roxa e a proteína rosa. Cada uma tem a sua própria estrutura primária. Na primeira, nós temos uma alanina, uma arginina e uma cisteína, como os 3 primeiros aminoácidos. E na segunda, eu tenho metionina, alanina como sequência dessas proteínas. Ou seja, essas proteínas têm estruturas primárias únicas, né? A estrutura primária é a sequência de aminoácidos e quem dita essa sequência é a informação presente no DNA e ela vai ser levada essa informação para o citoplasma na forma do RNA mensageiro. Na proteína, nós podemos observar uma extremidade N-terminal, que é onde eu tenho um grupo amina livre, e uma extremidade C-terminal, que é onde eu vou ter grupo carboxil, uma carboxila. A partir do momento que eu comecei a ligar os aminoácidos, esses aminoácidos começam a fazer pontes de hidrogênio entre si. E essas interações entre os aminoácidos, elas vão ditar a estrutura secundária, ou seja, a maneira com que essa proteína começa a fazer estruturas locais, que ela começa a se organizar localmente. Nós conhecemos como principais arranjos a alfa-hélice e a fita beta. A alfa-hélice é quando essa cadeia peptídica, né, essa proteína, ela se torce, essa região se torce no próprio eixo, né? Então aqui a gente tem um eixo central e eu vejo que a cadeia polipeptídica, ela começa a se torcer no próprio eixo. Isso acontece porque aminoácidos próximos começam a fazer pontes de hidrogênios entre si. Ou seja, eu tenho um aminoácido e o quarto, quinto resíduo começa a interagir com esse primeiro aminoácido. Então, as pontes de hidrogênio são próximas. E isso faz com que a molécula torça a maneira de se formar uma alfa-hélice, né? Uma estrutura espiralada. Na alfa-hélice, nós observamos que os centros são ocos. Eu tenho aqui os grupos aminas e os carboxilos, o carbono central. E os grupos laterais, eles estão todos para fora da estrutura secundária. Isso é uma característica das alfa-hélices. Já na fita beta, eu vejo que eu tenho fitas, são planas e horizontais. O conjunto de fitas nós vamos chamar de folhas. Então, eu tenho várias fitas betas aqui formando uma folha beta. Por que ela formou essa estrutura e não uma alfa-hélice? Porque agora as interações entre os aminoácidos, as pontes de hidrogênios formadas, são entre aminoácidos distantes. Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro aminoácido fazendo uma ponte de hidrogênio com o 52º aminoácido, com o 101º aminoácido. Eu tenho interações de ponte de hidrogênio entre aminoácidos longos. Diferente da folha da alfa-hélice, onde eu tenho uma estrutura espiralada, aqui eu tenho uma estrutura dobrada, como se fosse uma estrutura sobre a outra, né? Uma fita em cima da outra, tá? Causado pelas interações entre aminoácidos distantes nas cadeias. É claro que conforme essa proteína começa a formar suas estruturas secundárias, nós vivemos num mundo tridimensional e as cadeias laterais dos aminoácidos, as suas características físico-químicas, vão começar a fazer com que essa proteína comece a adquirir uma estrutura terciária diferente, ela comece a se dobrar. Então, por exemplo, aminoácidos que são hidrofóbicos vão ter como característica querer ficar longe da superfície da proteína. Uma vez que dentro de uma célula, esta região vai estar extremamente exposta, por exemplo, à água.
E pelo fato de serem hidrofóbicos, eles vão ter tendência a se aproximar, por exemplo, né? E formarem estruturas locais, interações hidrofóbicas que vão ditar a estrutura terciária daquela região. Eu também posso ter, por exemplo, as alfas-hélices e fita-betas interagindo umas com as outras. Então, as cadeias laterais de uma alfa-hélice interagindo com as cadeias laterais de uma fita beta e aproximando essas regiões. As pontes de sulfeto também muito importantes. Uma vez que eu tenho cisteínas próximas, eu posso ligá-las através de ligações covalentes, e isso vai fazer com que essas regiões também se aproximem. A soma dessas interações, né, sejam fracas como interações hidrofóbicas, sejam fortes como pontes de sulfeto, ou as pontes de hidrogênio locais, né, elas vão começar a moldar tridimensionalmente a minha proteína. E isso é o que nós chamamos de estrutura terciária. Por que as estruturas terciárias das proteínas são tão importantes? Porque é elas que determinam a função, muitas vezes, o local onde essa proteína pode estar, se ela vai ter um sítio ativo para ser uma enzima, se ela vai ter uma forma alongada e ela vai ser uma proteína, por exemplo, presente na membrana ou não, se ela vai ser uma proteína globular e ela vai ter um centro de estocagem de algum metal, como acontece na ferritina, e assim por diante. Então, as funções das proteínas estão muito ligadas à sua sequência de aminoácidos, logicamente, mas uma vez que essa sequência de aminoácidos vai determinar a sua estrutura terciária final. E é essa estrutura terciária que vai dar a função final da proteína. Como eu disse, algumas proteínas podem apresentar uma estrutura quaternária. Isto não vemos em todas as proteínas. Uma estrutura quaternária é quando eu tenho duas ou mais proteínas interagindo para fazer um complexo proteico maior. Elas podem estar mais estruturadas quando se apresentam dessa maneira, ou elas podem adquirir a sua função final a partir do momento que eu tenho interações entre cadeias diferentes de proteínas. Eu posso ter proteínas onde todas as cadeias são iguais, como acontece, por exemplo, na ferritina, que tem mais de 300 unidades da mesma proteína, como eu posso ter complexos em que eu tenho 2, 3, 4 proteínas diferentes, 5, 6, formando estruturas quaternárias mais complexas, tudo bem? O fato é que nem toda proteína apresentará uma estrutura quaternária, e essa estrutura pode ser bem variada dependendo da estrutura que eu preciso formar ao final. Né? Um exemplo é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada de 4 cadeias globina, né? Então eu tenho 4 repetições de globina, 2 delas alfas e 2 betas, com pequenas alterações de aminoácidos entre as alfas e as betas, por isso que elas são denominadas de 2 tipos. Cada uma dessas proteínas vai receber o que a gente chama de grupo prostético, que é um grupo M que não é uma proteína. Nesse grupo M, por exemplo, vai haver adição de um ferro no centro, que é responsável pela ligação do oxigênio na hemoglobina. Ou seja, a nossa hemoglobina que está nas nossas hemácias é responsável por levar gases, transportar gases no nosso organismo, ela só é possível porque é uma proteína quaternária. Tudo bem? Outra coisa extremamente importante sobre as proteínas é que elas ainda podem receber modificações pós-traducionais, ou seja, essas proteínas, depois de formadas, assim que elas fazem o seu dobramento, né, que elas assumem as suas estruturas tridimensionais, elas podem receber grupos químicos adicionais. Fosfato, no caso da fosforilação, uma hidroxila, no caso da hidroxilação, um grupo metil na metilação, ou seja, para elas ficarem estáveis ou instáveis, elas podem receber grupos químicos diferentes. Algumas proteínas só podem realizar a sua função a partir do momento que são ativadas, por exemplo, recebendo um grupo fosfato, sendo fosforiladas. Elas são produzidas, mas enquanto não recebem o grupo fosfato, elas não estão ativas dentro do interior celular. Então, as modificações pós-traducionais, elas são importantes porque elas ajudam as proteínas a adquirir a sua forma final, muitas vezes adquirir a sua função final, e elas também servem como sistema de regulação na célula. Elas determinam quais são as proteínas que vão ser degradadas, quais vão ser ativadas, quais vão ser silenciadas, quais proteínas vão ser dirigidas para a membrana, quais ficarão no citoplasma e assim por diante. É interessante lembrar, né,
que uma proteína ser solúvel vai depender de vários fatores. Por exemplo, a composição de aminoácidos. Proteínas que estão expostas por exemplo, ao soro humano, ao plasma humano, nós não esperamos que elas sejam extremamente hidrofóbicas, ou seja, que elas tenham muitos resíduos hidrofóbicos de aminoácidos. Por exemplo, a albumina. A albumina vai ser uma proteína extremamente solúvel. Ela vai ser composta 80% a 85% de aminoácidos que gostam de água, que têm afinidade pela água, pelo fato delas estarem em constante contato com a água. Diferente de uma proteína que esteja inserida na membrana de uma célula. Nós esperamos que esse core, que essa região da proteína que esteja inserida na membrana, tenha as mesmas características. E nós sabemos que as caudas dos fosfolipídios são extremamente hidrofóbicas. E é isso que faz com que eles se unem para formar a dupla camada da membrana. Então, naturalmente, eu penso nessas proteínas mais hidrofóbicas presentes em proteínas de membrana, por exemplo. Um conceito muito importante para a nossa formação biomédica é o conceito de desnaturação da proteína. Nós vimos nos ácidos nucleicos que as proteínas, elas podem, o DNA, né, os ácidos nucleicos, especificamente o DNA, nós podemos causar a sua desnaturação por vários agentes, pH, temperatura, entre outros. Então eu aqueço esse ácido nucleico, as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas são rompidas e a fita se abria. Quando eu diminuía a temperatura, por exemplo, essas pontes de hidrogênio eram restabelecidas e o DNA voltava a ter a sua conformação final. Quando eu quero tirar a forma de uma proteína, eu também posso fazer a sua desnaturação, através da temperatura, alterações no pH, alguns metais causam a desnaturação de proteínas e alguns agentes químicos, por exemplo, a cândida, ela oxida as proteínas, fazendo com que elas percam a sua conformação. Uma vez que uma proteína perde a sua conformação, ou seja, ela é uma proteína desnaturada, ela perdeu a sua forma ativa, essas proteínas acabam não desempenhando a sua função, seja uma função estrutural, uma função de sinalização, de transporte, não importa. A desnaturação proteica, que é a perda desse novelamento da proteína, vai causar a perda da sua função. O detalhe das proteínas é que pouquíssimas proteínas no mundo podem ser renaturadas. Diferente do ácido nucleico, as proteínas em geral, uma vez desnaturadas, elas não têm mais formação e condições para voltarem a adquirir a sua estrutura inicial. Bom, vimos um pouquinho aqui, revimos alguns conceitos sobre as proteínas, né? Do que elas são feitas, as ligações peptídicas, o detalhe dessas ligações, as classificações estruturais das proteínas, né? Sua organização, vimos por que elas ocorrem, os tipos, e agora a gente precisa finalizar nosso conhecimento de proteínas falando um pouquinho sobre a atividade catalítica de uma proteína, sobre enzimas, né? Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas, elas promovem reações químicas. Elas pegam reações químicas que demorariam anos para acontecer numa célula e aceleram a sua velocidade. Então é disso que a gente vai falar nos próximos slides. Bom, uma coisa que é importante saber é que toda reação que é catalisada, ou seja, que ela é acelerada por uma enzima, nós vamos ter um produto, que é o material inicial, né? Aquela composto orgânico, inorgânico que a enzima vai começar a agir sobre. Posso ter um produto que a enzima vai transformar em 2, 5 produtos em que ela vai juntar para fazer um produto final. Vai depender da reação química que vai ser promovida. Mas este material inicial, este material de partida, nós vamos chamar de substrato, né? E eu vou ter a minha enzima e no final eu vou ter um produto, 2 produtos ou múltiplos produtos, dependendo de qual é a reação que a enzima promove, tá? Todas elas vão agir sobre um substrato, gerando um produto.
O interessante das enzimas e o que torna elas tão especiais é que, além delas acelerarem essa reação química, elas não vão ser consumidas no final, elas são regeneradas. Então, elas agem sobre o substrato, geram o produto e, a partir disso, elas liberam o produto e podem agir sobre mais substrato. Elas não são consumidas durante a catálise, durante a reação química, né? É claro que a enzima é uma proteína e ela vai ter um tempo de vida dentro da sua célula. As proteínas são diretamente recicladas, destruídas, refeitas, dependendo da sua necessidade. E as enzimas não são diferentes, né? Mas durante a reação química, essas enzimas não serão consumidas. Elas são extremamente específicas, né? Elas agem sobre determinado substrato, catalisam determinada reação e vão produzir determinados produtos. Então, você precisa de enzimas específicas para agir sobre produtos específicos, sobre substratos específicos, gerando produtos específicos, tá? O substrato ele vai interagir com uma região da enzima que nós vamos determinar e chamar de sítio ativo. Então, sítio ativo vai ser a região da enzima, região da proteína, onde o substrato, seja ele 1, 2 ou 3, ou mais de um substrato, conseguem se ligar para que a reação química aconteça. Mas por que as enzimas elas conseguem acelerar reações químicas? De onde vem esse processo de aceleração, né? Como que elas conseguem? Bom, quando a gente olha aqui no nosso gráfico, nós vemos na linha azul a reação com enzima e a reação sem enzima. No caso aqui é a produção de CO2 e água através da glicose e O2, ou seja, a nossa respiração celular, né? Estamos tirando energia aí a partir de um composto de glicose. Por que as enzimas envolvidas nesse metabolismo conseguem acelerar a reação? Bom, porque elas diminuem a energia de ativação. Eu precisaria de muita energia, uma quantidade grande de energia, para que essa reação química acontecesse sem a ajuda de um catalisante, sem a ajuda de uma ajuda para que essa reação química aconteça. As enzimas elas fazem com que essa energia seja diminuída. Eu preciso de menos energia para que essas reações químicas aconteçam. E por que isso acontece? Porque no sítio ativo da proteína, né, da enzima, que é o lugar onde o substrato se liga, eu tenho os grupos laterais dos aminoácidos. E eles vão formar um microambiente, ou seja, eles vão fazer com que os átomos desse substrato se posicionem, se coordenem exatamente aonde eles precisam. Ou seja, se eu preciso de um nitrogênio a 90 graus perto da água, esse microambiente do sítio ativo vai fazer com que esse nitrogênio daquele substrato fique exatamente a 90 graus, né? Se você tem ali uma cisteína em que você precisa fazer uma ligação covalente temporária com, por exemplo, um outro resíduo de cisteína presente no substrato, a enzima vai permitir com que essa cisteína se aproxime, ou seja, vai formar um microambiente, uma região que favorece a posição do substrato para que a reação química catalisada por essa enzima ela aconteça. Tudo bem? Vocês devem ter visto durante o ensino médio, né, durante os seus períodos de estudo, sobre o modelo chave-fechadura, onde o professor ensinava para vocês que o sítio ativo tem a forma exata do substrato que é alvo daquela enzima. Então, por exemplo, uma enzima que quebra a glicose, ela vai ter a forma, o sítio ativo exato da glicose para que essa glicose se ligue e seja a sua quebra, a sua polimerização, dependendo a reação química que essa enzima vai promover, com que essa reação química aconteça. De fato, esse modelo ele não é mais utilizado, né? Nós utilizamos eles para explicar o começo da bioquímica para estudantes do ensino fundamental e médio. Mas a verdade é que as enzimas trabalham com o que a gente chama de modelo do ajuste induzido. O sítio ativo, ele tem uma forma que permite o substrato entrar, então ele tem uma forma que permite que um substrato entre, mas não é a forma final do substrato.
Não é um encaixe chave-fechadura. O que acontece é que a enzima vai naturalmente se ajustar à necessidade, né? Então, olha aqui no que aconteceu no caso. O meu substrato ligou e a minha enzima sofreu mudanças conformacionais, ela mudou a sua estrutura terciária para poder catalisar a reação dessa enzima. Então, ela se ajustou ao substrato. Este modelo, ele responde muito melhor a alguns parâmetros como velocidade de reação, especificidade de substrato, tempo em que a reação acontece, entre outros. Tudo bem? Bom, vamos precisar falar também um pouquinho de enzimas, né, para aumentar nosso conhecimento de enzimas, sobre algumas enzimas que têm um controle através do sítio alostérico, ou seja, elas têm uma segunda região em que eu posso ligar moléculas que controlam a atividade dessa enzima. Não é toda enzima que vai ter um sítio alostérico. Muitas delas têm, mas algumas não têm. Vamos ver aqui na primeira situação. Eu tinha um sítio ativo que tinha uma forma que permitia com que o substrato se encaixasse lá. Então, uma vez que o substrato encaixasse lá, essa enzima ia realizar a reação química a qual ela estava destinada, né? Só que ela tem um sítio alostérico onde o quadrado vermelho, que é um inibidor, se liga. Ao se ligar o inibidor no sítio alostérico, nós vemos que o sítio ativo mudou a sua forma e agora o substrato não mais consegue se ligar nesse sítio ativo. Ou seja, eu tinha uma enzima que estava ativada e a partir do momento da ligação de uma molécula inibidora no seu sítio alostérico, que é um sítio diferente do sítio ativo, é outra região da enzima, a partir do momento que esse inibidor se ligou, ele afetou a atividade da minha enzima. A minha enzima agora está inibida. Se a gente pode inibir a enzima ligando inibidores, nós também podemos ativá-las, que é o caso da minha enzima 2. A minha enzima 2, ela tinha um sítio ativo que não permitia a entrada do substrato. Esse substrato em meia-lua jamais encaixaria aqui nesse sítio ativo. A partir do momento que o ativador, né, o meu quadradinho azul, se ligou no sítio alostérico, que é a região diferente do sítio ativo, a enzima sofreu mudanças na sua estrutura tridimensional que promoveram com que o sítio ativo agora tivesse a forma do substrato, a forma que ele precisa. Né? Então, nesse sentido, aqui nós temos uma inibição alostérica, enquanto no outro sítio nós temos uma ativação alostérica. Existem moléculas que, ao se ligarem, elas podem aumentar a velocidade da reação química, né? Nós também falamos aí no sentido de ativar, tá? Enquanto algumas moléculas diminuem a atividade da enzima, tá? Sem causar a sua completa inibição. Bom, outro ponto que nós precisamos entender sobre as enzimas é que algumas delas precisam da ajuda. Elas podem precisar do que a gente chama de cofatores, né? Cofatores são moléculas que se ligam no sítio ativo, mas elas não são o substrato. Elas não são as moléculas que vão ser modificadas durante a minha catálise enzimática. Mas elas vão auxiliar a enzima, seja permitindo que a enzima adquira a forma correta do seu sítio ativo, sendo elas doando um grupo químico para o substrato. Então, elas podem, por exemplo, doar uma hidroxila. Esses cofatores podem doar, por exemplo, ferro, podem doar grupos metil, grupos acetil. Ou seja, a enzima precisa daquela molécula no seu sítio ativo para que essa molécula ajude a enzima a realizar o produto dela. Né? Nós temos cofatores que podem ser inorgânicos, geralmente são metais, zinco, cobalto, cobre, entre outros. E nós também temos cofatores orgânicos, né? Podem ser vitaminas, carboidratos, proteínas, lipídios, né? São moléculas que vão auxiliar na função enzimática da proteína. Então, eles também vão se ligar no sítio ativo, vão doar grupos químicos ou receber. Eles vão auxiliar a proteína no seu sítio ativo a realizar a sua catálise enzimática. Quando a gente fala de enzimas, a gente fala em cinética de reação, né? Quanto tempo uma enzima leva para realizar a sua
reação química, né? Cada enzima vai ter uma velocidade, um tipo de específico de catálise, né? Em que ela consegue pegar uma quantidade determinada de substrato e converter em produto. Quem foram os pesquisadores que determinaram as primeiras cinéticas enzimáticas, que desenvolveram esse conceito, foi o Leonor Michaelis e a Maud Menten. Eles estudavam enzimas, né? E eles viram que no começo das reações, né, quando a gente coloca uma enzima, a reação eu tenho a formação de produto de uma maneira muito rápida. E depois isso chega a um platô. Eu não aumento a velocidade passa a ser constante, né? Eu tinha a formação de produto muito rápido no começo e no final eu tenho uma velocidade que é mantida, uma velocidade máxima, e eu não ultrapasso essa velocidade. Por quê? Quando a gente pensa em enzima, a gente tem que pensar que o substrato tem que se ligar na enzima, a enzima fazer todas as suas mudanças conformacionais, o ambiente, e essa reação química vai acontecer. Então, leva-se um tempo para que esses ajustes sejam realizados. Então, no início da minha avaliação experimental, eu tenho várias enzimas com o sítio ainda vazio. Então, o substrato entra e libera, e eu vejo isso formando o produto de uma maneira um pouco mais rápida. Com o tempo, eu chego no meu platô, ou seja, todas as minhas enzimas agora estão com o seu sítio ativo preenchido, e elas vão levar determinado tempo para fazer a catálise e liberar o substrato. Então, ela pega substrato e transforma em produto. Pega mais substrato e transforma em produto. Isso a gente chama de uma cinética enzimática. É claro que a velocidade da reação vai depender do quanto do substrato que eu tenho, qual é a temperatura que a enzima age. Existem enzimas que precisam de uma temperatura um pouco maior para realizar suas reações de maneira mais rápida, né? Algumas vão trabalhar em temperaturas mais baixas. Se o pH do meio está favorável para a forma daquela enzima, para os seus estados de protonação, né? De ter carga ou não no sítio ativo. Por fim, nós vamos usar os nossos conhecimentos agora pensando no modo prático da vida, né? Por exemplo, uma indústria farmacêutica que quer desenvolver um medicamento. Considerando as partes que compõem uma enzima, lembrando que uma enzima ela pode ter um sítio ativo, nós podemos desenvolver moléculas que ligam no sítio ativo da minha enzima, impedindo que o substrato original dela se liga. Por exemplo, vamos imaginar que a minha enzima aqui, ela liga a glicose para quebrar a glicose. Ela quebra glicose em uma molécula menor de 3 carbonos, por exemplo. Se eu posso criar uma molécula que vai fazer competir pelo sítio ativo, por isso a gente chama de um inibidor competitivo. Se o meu inibidor, essa minha molécula, chegar primeiro ao sítio ativo, ela vai impedir com que a enzima funcione de maneira correta. Então, a gente está competindo pelo sítio ativo na enzima. Se o substrato chegar primeiro, ele ocupa o sítio ativo. Se o meu inibidor, a minha molécula inibitória, chegar primeiro, ela ocupa o sítio ativo. Por isso, nós determinamos que isso é um inibidor competitivo. Mas eu posso ter casos onde a proteína tem, por exemplo, um sítio alostérico, ou uma outra região dela, em que eu posso desenhar um inibidor, e ao ligar esse inibidor nessa outra região, por exemplo, no seu sítio alostérico, ela vai promover a inibição da enzima. Como esse meu inibidor, essa minha molécula, não está ali brigando pelo sítio ativo, nós chamamos esses inibidores do tipo não competitivo, porque ele está se ligando em outro sítio da enzima e não no seu sítio catalítico, no seu sítio ativo. Não. Por fim, as enzimas podem ser agrupadas em grupos de acordo com a reação química que elas promovem, né? Existe uma classificação internacional, né? Por exemplo, transferases, elas fazem transferências de grupos, elas tiram uma hidroxila de uma molécula e passam para outra, pegam um lipídio de uma molécula e passam para outra, pegam um grupo metil e transferem para outra, elas transferem. Isomerases, por exemplo, reorganizam as moléculas para formar isômeros. Elas rotacionam carbonos, transferem funções orgânicas dentro da própria molécula, elas produzem isômeros. Tá? Então, aqui é título mais de curiosidade para vocês saberem que existem enzimas e elas podem ser agrupadas de acordo com o tipo de reação que elas catalisam, qual é a reação química que elas realizam.
Espero que esse vídeo ajude vocês para a prova, ajude vocês nos seus conhecimentos. É sempre um prazer dividir com vocês esses momentos. Desejo a todos ótimos estudos. Tchau!